Urgente, a Rússia vai pagar por tudo. Nova balística em direção a Moscou. O nome de código do míssil Nightfall soa em alto e bom som. Londres prepara influências importantes para as forças armadas da Ucrânia, que vão mudar a geografia do medo no Kremlin. Сирский атакуемся? Os generais do ditador preferiram ficar em silêncio sobre isso. O Blitzkrieg para capturar Odessa afundou no fracasso em todas as frentes. Os defensores ucranianos estão expulsando o inimigo de Kupiansk. Uma operação especial relâmpago dos nossos foi registrada em vídeo. O Ляйполь está acelerando o legalismo. Vingança para inimigo. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Rutskalo e vamos começar. O Kremlin está explodindo de emoções. O novo míssil balístico está sendo preparado com destino direto a Moscou. Na mídia, insinuou que a derrota está se aproximando e Putin não conseguirá evitá-la. Os mísseis Nightfall carregarão ogivas de 200 quilos e terão alcance de voo, 310 milhas, o suficiente para atingir Moscou diretamente do campo de batalha. O novo mega-armamento para as Forças Armadas da Ucrânia está sendo apresentado pelo Reino Unido. Londres anunciou isso abertamente. Os primeiros detalhes sobre os mísseis Nightfall estão agitando o campo da informação. Eles voam longe, têm uma ogiva de até 200 quilos, alta precisão, possibilidade de lançamento a partir de diferentes plataformas e maior resistência a meios de guerra radioeletrônica. Uma posição clara e nenhuma chance para a Rússia prevalecer. Uma Europa segura precisa de uma Ucrânia forte. Esses novos mísseis britânicos de longo alcance permitirão que a Ucrânia continue na luta e darão a Putin mais um motivo para se preocupar. As ações decisivas do Reino Unido chocam a todos. Londres já lançou um concurso para o desenvolvimento acelerado de novas armas. Os 3 primeiros mísseis estão planejados para serem produzidos em menos de um ano. Eles passarão por testes. Os contratos devem ser assinados em março de 2026 e o ritmo de produção pode aumentar para até 10 mísseis por mês. Um ponto importante é que o Nightfall é quase completamente independente de componentes estrangeiros. Portanto, as decisões sobre sua transferência para a Ucrânia serão tomadas muito mais rapidamente. O plano de choque do Kremlin foi frustrado. Sirski anunciou algo cotante. No ano passado, a Rússia sonhou em chegar a Odessa e aniquilar a Ucrânia, mas recebeu uma dura rejeição. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia revelou os detalhes. O inimigo recuou para Donbas, Zaporíjia e para a região de Kherson, na margem direita do rio Mississippi. Mas as forças de defesa quebraram esse cenário. Debido. Impedimos que o inimigo fizesse avanços cruciais, frustramos seus planos e o forçamos repetidamente a adiar as datas das operações planejadas. Ao mesmo tempo, segundo Alexander Sirski, ao longo de 2025, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram reduzir o número de baixas próprias em 13%, além de conter sistematicamente o inimigo. A frente está se rompendo, os guerreiros ucranianos estão avançando com força. Kupiansk deu um duro golpe nos ocupantes. Momento histórico. A bandeira azul e amarela trêmula novamente sobre o prédio da prefeitura da cidade. Grupo de busca e ataque dos exploradores e agrupamento tático. Kupiansk está finalizando a limpeza da cidade, que foi desbloqueada durante uma operação bem-sucedida sob a liderança do comando do 2º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia. No entanto, não é só a região de Kharkiv que resiste, mas também a região de Zaporíjia. O inimigo não consegue se firmar em Ляйполь. Os russos tentam contornar a cidade pelo norte e pelo sul, mas encontram resistência das forças ucranianas. Na verdade, não costumam ocorrer combates desse tipo específico, porque ou as nossas próprias unidades de grupo de assalto entram lá, ou o inimigo adversário também tenta constantemente se infiltrar e avançar ainda mais. Mas a situação lá é bastante complicada, e, no geral, na direção de Ляйполь, registramos 27 confrontos armados nas últimas 24 horas. Nesse exato momento, a Ucrânia atingiu um novo patamar na guerra. O céu está a favor das Forças Armadas da Ucrânia. Centenas de drones se unem em uma única força e destroem metodicamente o exército russo. Os ocupantes estão perdendo equipamentos, posições e controle. O mundo está em choque, porque nunca viu esse ritmo e essa precisão antes. O que está por trás desse avanço e por que isso se torna uma catástrofe para o inimigo? A seguir na reportagem.
Em 7 meses, um total de 20 bilhões de dólares. As forças de defesa entregaram um recorde absoluto na destruição de equipamentos e bens russos na linha de frente, realizando um pouco menos de 1 milhão de voos em missões de combate. O relatório sobre o trabalho realizado foi publicado no Facebook pelas Forças de Sistemas de Drones das Forças Armadas da Ucrânia. E os números realmente impressionam. Desde a criação das Forças de Sistemas de Drones, em pouco menos de meio ano, já foram eliminados mais de 50 mil ocupantes. E esse indicador cresce a cada mês devido ao aumento da área de operação dos VANTs, veículos aéreos não tripulados. E mais linhas de contato de combate. Perigoso. E a distância entre a linha de contato de combate e o espaço operacional, tanto do inimigo quanto nosso, está se tornando cada vez maior. Hoje, a zona de dificuldade máxima é 15. Pode-se dizer que, no final de 2025, chegamos ao ponto em que 25 quilômetros se tornaram a distância mais perigosa, inseguro para tudo que tiver lá até meados de 2026. Esse é o nível de alcance estimado para 34 a 35, talvez até 40 quilômetros. Apesar de a Rússia também estar avançando no tema dos sistemas não tripulados, a liderança em inovações na área de drones, sem dúvida, está do lado das Forças Armadas da Ucrânia, segundo especialistas. Em primeiro lugar, graças às decisões que os comandantes frequentemente tomam por conta própria no campo de batalha. A Companhia de Sistemas Terrestres Não Tripuladas da 93ª Brigada Mecanizada Independente das Forças Armadas da Ucrânia desenvolveu e utiliza uma versão original de drone terrestre de assalto armado com um bloco de foguetes aéreos não guiados NARK-S5. O comandante da unidade, com o indicativo de chamada eletricista, ao propor esse conceito, contou que a ideia surgiu do desejo de aumentar o poder de fogo das plataformas terrestres móveis. A inspiração veio do bloco UB-1657, encontrado em um antigo avião de combate soviético, que por décadas serviu como monumento. A estrutura foi cuidadosamente desmontada e restaurada para ser reutilizada. E daí vieram os resultados. De acordo com o mesmo relatório dos operadores de drones, desde maio de 2025 foram destruídos mais de 7.500 veículos russos, usados para avançar sobre as posições, além de mais de 5.500 motocicletas. E mais 2.500 canhões e obuses. E claro, não poderia faltar o equipamento pesado, né? Nesse mesmo período, os russos perderam 532 tanques e centenas de veículos blindados leves. O drone chegou com sucesso ao local da emboscada e esperou pelo transporte blindado russo MT-LB com infantaria. O drone terrestre abriu fogo contra a parte frontal do blindado e danificou o sistema de controle, fazendo com que o MT-LB começasse a se mover descontroladamente. Depois, o Droid TV 12.7 se virou e metralhou o compartimento de desembarque do blindado com a infantaria russa. Após a batalha, a cidade foi inspecionada por drones de reconhecimento que encontraram o MT-LB e os corpos dos ocupantes eliminados na faixa de floresta. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas da Ucrânia usam drones não apenas para ataques. Nos últimos meses, eles se tornaram talvez o elemento mais importante da logística ucraniana na zona de combate. E também já salvaram mais de 100 de vidas dos nossos soldados. Sistemas terrestres robotizados realizam a evacuação de militares feridos do exército ucraniano. Também precisamos mencionar que o fornecimento logístico obrigatório acontece graças à entrega de cargas pelo ar, tanto por meio de pequenos drones de reconhecimento quanto por bombardeiros pesados, sendo estes últimos os principais no arsenal das Forças Armadas. O Vampir, por exemplo, ou outros drones capazes de transportar cargas significativas. Ao mesmo tempo, a necessidade de desenvolver sistemas não tripulados na linha de frente é claramente compreendida pelo nosso comando. Daí surgem cada vez mais soluções novas para as posições avançadas das Forças de Operações Especiais. A Ucrânia planeja criar fortalezas robotizadas que serão equipadas com módulos de combate para combater os ocupantes russos. E isso foi mencionado no Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Enquanto os programas estaduais trabalham no avanço tecnológico global da linha de frente, nossas Forças Armadas estão aprimorando seus próprios drones.
A última tendência para o final de 2025 foram as novas baterias para drones, que permitem trabalhar de forma mais eficiente com os equipamentos já existentes. Agora, os novos tipos de baterias fazem com que a bateria fique mais leve e a quantidade de cargas aumente. Como resultado, o drone ao qual ela fornece energia pode voar mais longe. Quanto mais longe os drones conseguem voar, transportar cargas úteis, que no nosso caso são munições. Assim, podemos neutralizar o inimigo de forma ainda mais eficaz nos locais onde ele se concentra, antes de avançar para a linha de contato de combate. Eles estão trabalhando na atualização dos drones além da fronteira. A última invenção foram os Shaheds atualizados, nos quais agora estão instalando os sistemas de mísseis antiaéreos. Recentemente, nossa defesa aérea derrubou exatamente um desses. Esses mísseis são destinados a combater a aviação ucraniana, que abate drones inimigos. No entanto, segundo analistas, apesar de toda a repercussão, a novidade não representa um perigo significativo. É preciso mirar bem o alvo para lançar o Manpads. Além disso, é necessário mantê-lo sob mira por um tempo, porque o Manpads não funciona de forma instantânea. Antes de lançar, é preciso resfriar o sistema de guiagem, a cabeça de busca automática. E isso leva tempo. E, digamos assim, praticamente não há perigo para os aviões. O operador não vai conseguir perder. Rastrear o avião e atingi-lo com um dispositivo desse tipo. Bem, Manpads o sistema geral, Manpads em um Shahed. Para os helicópteros, o perigo é um pouco maior, porque a manobrabilidade e a velocidade do helicóptero são menores. Mas o perigo para os Shaheds é enorme. Além da aviação e das armas antiaéreas, que já há alguns anos derrubam com sucesso os drones russos, agora os mísseis também se juntaram a eles. Drones interceptadores, que assumem uma enorme parte do trabalho. Os drones interceptadores ocuparam seu nicho bastante importante. Isso não é uma pílula mágica, eles não vão repelir todos os ataques ao país. Mas eles destroem sua parte do Shahed. Aliás, outro recorde das forças de defesa foi estabelecido em dezembro, destruindo mais de 106 mil alvos inimigos, superando seus próprios números de novembro em mais de 30%. E estabelecendo o máximo histórico de destruição de sistemas de defesa aérea russos e complexos de radar. Em números, isso deu uma média de 4 unidades por dia. Uma explosão geopolítica em torno da Groenlândia desencadeia um escândalo de proporções inéditas. Washington eleva drasticamente as apostas e as ações de Trump fazem os aliados ficarem de cabelo em pé. A Dinamarca mobiliza urgentemente todos os seus mecanismos de defesa. A Europa ferve de indignação e o mundo prende a respiração em tensão. A situação rapidamente ultrapassa os limites da diplomacia. E, como sempre, já se vislumbra uma sombra nos bastidores. O Kremlin tentando promover seus próprios interesses. Será que a Ilha Gelada vai se transformar em um novo ponto de conflito global? E quem, afinal, vai conseguir manter o controle? Vamos analisar a seguir. Publicações ocidentais dizem que os Estados Unidos podem tentar assumir a Groenlândia já nos próximos meses. A Dinamarca não conseguirá garantir a segurança. Posso te contar, sabe o que a Dinamarca fez recentemente para reforçar a segurança? Eles adicionaram mais um trenó puxado por cães. É verdade, eles acham que é uma ótima solução. A Dinamarca não gastou nada em defesa militar. Dizem que a Dinamarca estava lá há 300 anos em navios. Nós também estávamos lá em barcos. E é surpreendente que, nesse caso, Trump nem sequer tente se lembrar do direito internacional. Não há nenhuma possibilidade legal de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. A Groenlândia é uma parte fundamental e autônoma da Dinamarca. O presidente do ZUE declara regularmente a intenção de anexar a Groenlândia, prometendo proteção e investimentos de bilhões. Anteriormente, Trump chegou a propor comprar a ilha, argumentando que a Dinamarca não tem direitos legais sobre ela. As pessoas falam sobre isso há muito tempo. São cerca de 400 mil pessoas lá. As pessoas nem sabem se a Dinamarca tem algum direito legal sobre a Groenlândia. Eles deveriam entregá-la, porque precisamos dela para a segurança nacional. A segurança nacional seria o argumento central,
mas especialistas dizem que Trump, como sempre, está focado apenas em dinheiro e lucro. Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, não para a extração de recursos minerais. Nós temos muitos depósitos próprios, petróleo e tudo mais do que qualquer outro país. É uma questão de segurança nacional, se você olhar. Ao longo de toda a costa da Groenlândia, há navios russos e chineses. Há uma suspeita de que a questão não diz respeito tanto aos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas também à utilização desses interesses nacionais. O círculo íntimo de Trump e o próprio presidente americano, o Conselho de Acesso aos Recursos Naturais da Groenlândia. Reação da Dinamarca. Rapegórico. Não se pode falar em vender ou ocupar a Groenlândia. A inteligência dinamarquesa chegou a incluir o ZA na lista de ameaças. Acredito que as declarações do presidente americano sobre seu desejo de controlar a Groenlândia devem ser levadas a sério. Mas também quero deixar bem claro, se os Estados Unidos decidirem atacar outro país da OTAN, isso significará o fim da aliança e a perda da segurança que ela garante desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E claro, não vamos permitir uma situação em que nós e os habitantes da Groenlândia sejamos ameaçados dessa forma. Chefes de Estado europeus, incluindo Grã-Bretanha, França e Alemanha, também se posicionaram ao lado da Dinamarca. Só posso dizer que a Groenlândia, assim como as Ilhas Faroé, faz parte do reino, Dinamarca. Como a Dinamarca é membro da OTAN, a Groenlândia estará, na verdade, também sob a proteção da OTAN. E se surgir uma necessidade adicional de reforçar a capacidade de defesa da Groenlândia, teremos que discutir isso dentro da aliança. E quanto aos habitantes da Groenlândia? Segundo as autoridades, eles são um povo livre e independente e não pretendem ser parte dos jogos políticos dos Estados Unidos ou servir apenas como apêndice de recursos. Os EA não podem simplesmente tomar e conquistar a Groenlândia. Não considero apropriado discutir possíveis operações militares, mas é claro, devemos levar isso em conta e estar preparados para a possibilidade de chegarmos a esse ponto. Até agora, estamos vendo uma política ao estilo de Putin. Além disso, essa política é justificada por Donald Trump, mais ou menos da mesma forma que Putin justificou a ocupação e anexação da Crimeia, com reivindicações históricas e promessas sobre um futuro distante. E, ao mesmo tempo, os direitos da população indígena da Groenlândia, a maioria dos habitantes da ilha, são ignorados com o mesmo nível de indiferença demonstrativa com que Vladimir Putin ignora os direitos dos povos indígenas da Crimeia ou dos habitantes das regiões ucranianas que hoje estão ocupadas e anexadas. Putin reagiu com calma às declarações de seu colega. Shepak. Essas ações do presidente americano legitimam a política agressiva do ditador russo e de quaisquer outros como ele. Resumindo, estamos falando de planos sérios por parte dos Estados Unidos a esse respeito. Granada. Esses planos têm raízes históricas antigas, como acabei de demonstrar. E, obviamente, os Estados Unidos continuarão a promover sistematicamente suas ditaduras. Interesses geoestratégicos, político-militares e econômicos no Ártico. O general Burulyov disse que a Groenlândia também é necessária para a Rússia. Por exemplo, Trump declara suas reivindicações sobre a Groenlândia. Por que não olhamos para a Groenlândia? Precisamos da Groenlândia? Isso não é brincadeira. Sim, nós temos ouro. Estamos liquidando um estoque imensurável. A Groenlândia está à venda. Imploro que vocês me digam que estamos nos divertindo muito lá. Ok. O que acontecerá a seguir? E será que o líder da principal democracia do mundo ousaria violar o direito internacional e atacar um aliado da OTAN? A questão permanece em aberto. Notícias explosivas chegam urgentemente do território inimigo. Ataques profundos das Forças Armadas da Ucrânia abriram um verdadeiro abismo no coração da Rússia. O que está acontecendo está chocando até mesmo os russos. A defesa antiaérea está calada, as cidades estremecem e as redes sociais explodem em xingamentos contra o Kremlin. Uma série de explosões paralisa a logística militar. A máquina de guerra engasga e o fogo do pagamento já está à porta, bem na nuca de Moscou. O movimento final já está sendo preparado. O que o próximo ataque das Forças Armadas da Ucrânia vai significar para o inimigo, você vai descobrir em instantes. Logística, depósitos e empresas de defesa.
Tudo isso são alvos legítimos para os ataques das forças de defesa da Ucrânia. E cada um desses ataques mostra não só que as forças armadas da Ucrânia têm um longo alcance, mas também cumpre um objetivo simples, porém muito importante: enfraquecer o potencial militar da Rússia. O outono, até uma certa pausa, não havia nenhuma região da Federação Russa que fazia fronteira com a Ucrânia que não tivesse sido alvo de ataques ao setor de refino de petróleo. Em cada uma dessas regiões, as respectivas empresas foram atingidas e destruídas. Depois, a Ucrânia passa a atacar empresas de geração de energia e a realizar ataques contra empresas que são de especial interesse e importância para a Federação Russa do ponto de vista da produção de armamentos, equipamentos militares, munições ou elementos correspondentes. E é por isso que falamos sobre um conceito estratégico e sustentável, conduzindo operações de combate no estilo Deep Strike. Na primeira semana de janeiro de 2026, a Ucrânia atingiu com sucesso um grande arsenal de artilharia russo na região de Kostroma. Olha, tá pegando fogo, nada tá sendo evacuado, olha o laranja, e aqui isso tá caindo. A fábrica de defesa e energia na região de Lipetsk e várias dezenas de outras instalações da infraestrutura petrolífera russa. Entre 2 e 7 de janeiro, forças com drones atacaram 21 objetos inimigos. Esses ataques não são aleatórios. Eles fazem parte de uma estratégia de pressão sobre a infraestrutura militar e a retaguarda profunda da Rússia. Nossa tarefa é causar o máximo de dano possível ao que chamamos de potencial militar e econômico da Federação Russa. Agora vamos falar em números. Como resultado dos ataques aéreos de longo alcance da Ucrânia em 2025, a Rússia perdeu cerca de 21 bilhões e 500 milhões de dólares. Esse é um indicador direto da dimensão do impacto dos ataques ucranianos na economia e nas capacidades militares. Inimigo. Mas há outra consequência igualmente importante dos ataques ucranianos contra alvos estratégicos russos. Cada ataque desse tipo representa um ataque retardado ou frustrado contra a Ucrânia. Isso já está tendo impacto, porque imagine, se não pudéssemos fazer isso, em que ritmo a indústria russa se desenvolveria? Afinal, em vez de preparar mais um ataque contra a Ucrânia, a Rússia é forçada a deslocar sistemas de defesa aérea, mudar a logística e gastar recursos para proteger seu próprio território. Sem dúvida, Moscou tenta retaliar Kiev pelos ataques a alvos importantes para a defesa. Embora seja importante entender e lembrar que a Rússia não precisa de motivos para atacar a população civil e a infraestrutura civil. Afinal, o Kremlin quer destruir a Ucrânia e está disposto a tudo para isso. Quando eles simplesmente não conseguem fisicamente terminar esta guerra. Para eles, isso seria uma catástrofe. Por isso, eles vão lutar até o último soldado. Vão lutar até o último avião. Enquanto eles tiverem recursos para isso. Mas quando, digamos assim, problemas internos, falta de salário, falta de qualquer tipo de atendimento às necessidades sociais. Quando a população passar a ser prioridade, então a Rússia simplesmente, como dizem, vai se esgotar em termos de recursos e não conseguirá mais sustentar a guerra. É isso que buscamos. Esse é exatamente o nosso objetivo estratégico, que tentamos alcançar com ataques ao território russo. E enquanto a Ucrânia segue a estratégia de enfraquecer o potencial militar da Rússia, a própria Rússia não poupa dinheiro e usa meios mais caros e raros para atacar. Como, por exemplo, o Arezhnyuk, com o qual a Rússia atacou Lviv na noite de 9 de janeiro. Mas isso só prova que os ataques das forças armadas da Ucrânia são muito dolorosos para a máquina de guerra do Kremlin e que a Ucrânia está no caminho certo. Com isso, encerramos esta edição. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!